16ª sessão ordinária da Câmara Legislativa. A expediente sobre a mesa, solicito ao deputado Chico Vigilante, que nos auxilie, secretariado estadual, ao mesmo tempo que faça a leitura do expediente e chamar alguns parlamentares para deslocamento ao plenário. Mensagem número 344 do Gabinete do Governador do Distrito Federal, que diz: terá encaminhar a digna na Câmara Legislativa do Distrito Federal anexo projeto de lei que propõe a criação do Polo de Procedimento do Distrito Federal. Mensagem número 305 do Gabinete do Governador do Distrito Federal, que encaminha o projeto de lei que cria o Polo Industrial de Desenvolvimento de Microcomponentes Eletrônicos, Semicondutores do Distrito Federal. Mensagem número 346 de 2005, do Gabinete do Governador do Distrito Federal, que encaminha o projeto anexo que cria o Parque de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Mensagem número 342 de 2005, do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Mensagem número 343 de 2005, do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo, deputado Expedito Bandeira, concede título de cidadão honorário de Brasília ao arquiteto Nauro Jorge Esteves. Projeto de decreto legislativo, deputada Ivelise Long, concede título de cidadão honorário de Brasília a Levi Garcês Maia. Moção da deputada Ivelise Long. Indicação da deputada Arlete Sampaio, sugere a Secretaria de Estado de Segurança Pública, seguro policial do Batalhão Escolar no turno matutino do Centro de Ensino Fundamental 16 de Ceilândia. Requerimento do deputado Expedito Bandeira, requer a retirada de tramitação do PDL número 436. Requerimento da deputada Arlete Sampaio, requer informação à Secretaria de Estado da Educação. Indicação da deputada... Peraí, vou contar quantas que é aqui, que eu já digo quantas que são. Senhor presidente, 6 indicações da deputada Eurides Brito. Projeto de resolução da deputada Eliana Pedrosa, altera o dispositivo da resolução número 163, de 6 de junho de 2000. Indicação do deputado Paulo Tadeu, sugere a administração regional de Sobradinho a instalação de um quebra-mola na via entre a quadra 15 e 17. Indicação do deputado Chico Floresta, sugere ao senhor governador do Distrito Federal a realização de ampla campanha de conscientização da população sobre a importância de implantação do transporte solidário. Indicação do deputado Chico Floresta. Moção do senhor deputado Chico Floresta. Projeto de decreto legislativo, deputado Chico Vigilante, concede título de cidadão honorário de Brasília ao doutor Francisco Rosinélio de Carvalho. Agora entendi o que você falou. Entendeu? Agora que eu peguei. Cara, o que eu estou propondo? Estou propondo que ele deixe, quando ele voltar em abril, aí lê na hora que ele retomar o mandato. Tá certo? Aqui não está o do Pedro Poço, não. Viu, Fábio? Eu estou propondo aqui, quando ele voltar em abril, a gente faz a leitura. Não tem? Solicito... Mensagem número... Ainda tem mais. Mensagem número 350 do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Mensagem número 348 do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Mensagem número 349 do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Mensagem número 351 do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Mensagem número 352 do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Mensagem número 354 do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Presidente, é o tamanho dessa mensagem. Não, porque tem cópia.
Mensagem número 347 de 2005 do Gabinete do Governador do Distrito Federal, que propõe a abertura de créditos de 8.380.000, ou melhor, de 222.429.481 reais. É uma graninha. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, de Zonografia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, ata súmula. Sessão Legislativa da 4ª Legislatura, ata sucinta da 65ª Sessão Ordinária. Presidência do deputado Fábio Barcelos, Secretaria do deputado Agrício Braga e Chico Vigilante. Local, plenário da Câmara Legislativa, início 15 horas e 9 minutos, término 18 horas e 14 minutos. Senhor presidente, só pelo tanto de mensagens que eu li aqui, encaminhado pelo governador, e a complexidade das mensagens, já tem trabalho aqui para 3 meses, seguramente. Não há dúvida, nobre deputado. Ao mesmo tempo que solicita a Vossa Excelência que faça a chamada dos parlamentares para deslocarem-se ao plenário. Senhor deputado Agrício Braga. Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputada Anicéia Machado. Presente. Deputada Arlete Sampaio. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Benício Tavares. Deputado Brunelli. Deputado Chico Floresta. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai. Deputada Eurides Brito. Deputada Eurides Brito. Deputado Expedito Bandeira. Presente. Deputada Ivelise Long. Deputada Ivelise Long. Deputado João de Deus. Deputado José Edmar. Deputado Leonardo Prudente. Deputado João de Deus. Presente. Deputado Odilon Aires. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Pedro Passos. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Fábio Barcelos, presente. Senhor presidente, estão presentes 8 senhores deputados. Tem quórum para debate. Nobre deputado, há quórum para debate. Antes, porém, dou como lida e aprovada a ata lida por Vossa Excelência anteriormente, dando também a dispensa do interstício. Primeiro líder inscrito, deputado Leonardo Prudente. Deputado Augusto de Carvalho. Pela liderança do PL, deputado Aguinaldo de Jesus. Acho que a Érica Chico vai falar pela liderança do PT. Vai lá, vai saber o que vai falar. A Érica vai, mas... Vem cá. Johnny. Você...
Pela liderança do PMDB falará deputado João de Deus. Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores, público aqui presente que vem nesta tarde à Casa do Povo. Senhor presidente, eu ontem ocupei essa tribuna para falar dos desmandos que estão acontecendo no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Parece até que é uma perseguição minha contra o comandante-geral, o coronel Salcisnes. E uma das coisas que eu mais odeio é a questão da perseguição, deputado Peniel Pacheco. Porque eu já fui perseguido, já fui preso, fiquei 46 dias preso, quando eu denunciei um bocado de coronel ladrão da Polícia Militar do Distrito Federal. Por isso não quer dizer que não tenha bons oficiais naquela instituição. Tem. Mas eu quero chamar a atenção da líder do governo, deputada Nilceia Machado, e quero chamar a atenção do meu governo, do governo que eu defendo e que eu apoio, que o coronel Salcisnes, no comando do bombeiro, está causando uma lástima. E eu vou explicar aqui, minhas senhoras e meus senhores aqui presentes nesta tarde. No quartel de Sobradinho, o capitão comandante daquela unidade, uma unidade de socorro, de defesa civil, ele está obrigando os bombeiros que estão de serviço para quando, como diz no Corpo de Bombeiros, quando bradar uma emergência, eles correr para socorrer uma pessoa com a fratura exposta, um acidente, ou mesmo uma mulher parturiente em estado de parto. Ele está usando os bombeiros, pasme minhas senhoras e meus senhores, para fazer faxina e construir as dependências do quartel. Ora, se eu sou um agente, e aí eu chamo a atenção aqui da deputada Arlete Sampaio, que é uma médica sanitarista, se eu sou um agente do Estado, que estou preparado para fazer primeiros socorros, eu vou estar no quartel fazendo faxina e mexendo com construção. E aí quando toca o alarme que aconteceu um acidente, o bombeiro sai do jeito que está para chegar lá e socorrer os cidadãos na rua. Quer dizer, com isso ele leva bactérias, leva todo tipo de infecção, e aí o indivíduo chega no hospital, e aí ele não morreu, não foi de infecção hospitalar não. Ele pode ter morrido da infecção que aquele bombeiro levou para socorrê-lo. Isso involuntariamente. É preciso a sociedade tomar ciência dessas coisas. Porque, na grande maioria das vezes, a sociedade vê um coronel cheio de medalhas no peito, falando bonito, aí diz, poxa, esse cara aí deve ser o rei da cocada preta. Nunca socorreu alguém na rua. Nunca, deputado Benício Tavares, teve a oportunidade de socorrer uma pessoa em estado de choque. E agora, eu vou dizer uma coisa para vocês todos, e para aqueles que estão me ouvindo pela TV Legislativa, que até agora os repórteres e cinegrafistas e iluminadores não têm carteira assinada, trabalham na Casa do Povo, na Casa das Leis, e as leis se descumprem para eles, essas pessoas que estão aí atrás das câmeras. Eu agora vou dizer o pior. Aqui neste quartel aqui, ó, ao lado da Câmara Legislativa, os oficiais estão colocando bombeiras femininas
para fazer faxina no alojamento dos machos, dos homens. Um absurdo, minhas senhoras e meus senhores. E aí parece até perseguição. Não, eu como representante do povo, é a minha obrigação denunciar os maus oficiais do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. E por último, eu quero chamar a atenção da líder do governo. Tem um candidato, por nome de Saad, lá de Sobradinho, descendente de árabe, que está usando a estrutura do Corpo de Bombeiros para sua fazenda lá, Hotel Fazenda. Leva os bombeiros em serviço extra, a deputada Nilceia Machado, para fazer segurança das pessoas que o Saad, que é concorrente de Vossa Excelência lá em Sobradinho. Já estou com raiva dele. Presidente, por gentileza, presidente. Leva. Qual é a estratégia desse candidato? Ele chega num colégio e diz assim: olha, o meu Hotel Fazenda está à disposição de vocês. Eu quero que vocês vão fazer uma visita aqui e tal. Porque lá vai ter o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, tudo para fazer segurança. E é de graça. Então, quer dizer, ele está fazendo campanha usando, inclusive, a estrutura governamental para angariar votos. Que ele vá fazer a campanha dele, tudo bem, apesar de estar até fora de hora de fazer campanha, agora que ele não tem nenhum direito de usar os bombeiros de Sobradinho para isso. Deputada Nilceia, Vossa Excelência chegou agora, o comandante do quartel de Sobradinho, cidade que Vossa Excelência gosta tanto. É o quê? Sim, mas é o quê? Não, eu estou esperando vocês confabularem aí para não atrapalhar o meu raciocínio. É o quê? É o quê? Estão atrás de quê? De casa? De quê? De aumento? É que é para eu pedir prestação. Pois é. Então eu quero dizer para as pessoas que eu estava confabulando aqui com a deputada Érica Cocai, e aí eu quero dizer, presidente, que como presidente da Comissão de Segurança Pública, vou comunicar à minha líder, deputada Nilceia Machado, que a comissão vai fazer uma visita ao quartel de Sobradinho para saber por que o major está usando os bombeiros para fazer faxina e para fazer construção e para depois correr para socorrer as pessoas, levando todo tipo de contaminação para socorrer os cidadãos de bem que são vitimados na rua. E por último, senhor presidente, eu dou uma parte a Vossa Excelência, minha líder. Senhor presidente, uma parte, por gentileza. Dou uma parte a Vossa Excelência. Ah, tá. Deputado João de Deus, eu quero estar aqui solidária a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem sido um parlamentar que tem sido guardião da segurança pública no Distrito Federal. E, em momento algum, nos trouxe, Vossa Excelência, mais especificamente na área militar, e o deputado Fábio Barcelos na Polícia Civil, né? E todos nós que aplaudimos o trabalho de vocês e ajudamos a apreciar e votando nas matérias aqui. Mas eu quero estar solidária a Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência me trouxe uma certa inquietação. Eu não gosto de estar inquieta com essa história de Hotel Fazenda em Sobradinho, sendo polícia tomando conta lá de graça, Corpo de Bombeiro fazendo faxina, Emater fazendo trabalho, que está aqui o secretário de Segurança, que eu vou fazer uma denúncia também da Emater, entendeu? Então, o secretário de Agricultura. Então, o que é que nós precisamos? É que o governo não confunda as coisas, nem os parlamentares que estão em pleno exercício.
dos mandatos, não fazem uso da máquina de governo. Eu particularmente, que sou moradora de Sobradinho, não faço uso da máquina de governo para me projetar ou para cuidar de um bem particular. Entendeu? Nem da minha casa. Minha casa não tem polícia lá vigiando a minha porta, não. Porque eles têm que cuidar da população. Então, já está me deixando um pouco incomodada. Mas eu quero falar especificamente sobre o comando do Corpo de Bombeiros. Eu soube que houve um tratamento indevido em relação a Vossa Excelência, tratamento esse dado pelo comandante do Corpo de Bombeiros. Nós já estabelecemos um contato com o governador. Na próxima semana ele estará conversando com Vossa Excelência para que haja a reparação necessária, que é inadmissível que um agente público, um agente de governo, possa fazer qualquer tipo de ofensa a qualquer deputado, seja ele da bancada de governo, seja ele da bancada de oposição, o deputado Chico Vigilante. O governador, a orientação do nosso governador é para que todos, senhor presidente, todos, e Vossa Excelência sabe disso, todos os parlamentares dessa casa sejam tratados com o devido respeito, concordando ou não com o governo Roriz, mas que devem receber o tratamento devido a uma autoridade representativa pela votação, pelo voto popular. Portanto, fica aqui a minha solidariedade e a minha manifestação de apoio para que providências sejam tomadas no sentido de reparar esses equívocos que, tenho certeza, não chegaram ao conhecimento das autoridades competentes. Vossa Excelência, concedo uma parte ao deputado Chico Leite. Terminando, senhor presidente. Não seria nem para isso, apenas para explicar, deputado. Vossa Excelência sabe o poder que tem como membro da Comissão de Segurança, que também tem o dever de fiscalizar todos esses organismos. E da parte da presidência dessa casa, depois do relato de Vossa Excelência feito a mim, no final de semana passado, quer dizer que só aguardo o seu comunicado formal para que possa requerer por parte do comandante daquele órgão informações no menor espaço de tempo possível sobre o ocorrido. Não será admitido pela presidência dessa casa que nenhum representante do povo seja tratado de forma desrespeitosa por qualquer membro do governo, por qualquer membro de outro poder. Deputado João de Deus, Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não, deputado Francisco Leite. Deputado João de Deus, tem sido uma luta antiga e principiológica. Vossa Excelência sabe, desde a promotoria de Ceilândia, a luta não apenas pela unificação científica das polícias, como pela desmilitarização. Não acho que esse seja o único problema, mas acho que é uma das causas desses desvios. Não digo isso hoje para o senhor parlamentar, não. Digo isso como modesto, como humilde estudioso da segurança pública. E digo isso há muitos anos, e Vossa Excelência teve a oportunidade de participar de debates há muitos anos com esse modesto parlamentar, afirmando isso. Pois bem, de qualquer maneira, eu queria sugerir a Vossa Excelência que requeresse e que essa casa aprovasse, presidente Fábio, uma convocação do comandante para explicar essa situação de irregularidade nesta casa. Nós temos um projeto no sentido que todos aqueles que detêm a outorga de um cargo indicado como agente administrativo superior têm a obrigação de vir prestar contas ao povo através dessa casa anualmente. Não precisava ser convocado. Mas, como ainda não conseguimos aprovar esse projeto, gostaríamos de sugerir a Vossa Excelência, deputado João Deus, que fizesse o requerimento, que Vossa Excelência, pode ser lá na Comissão de Segurança, pode ser aqui em plenário, fundamentalmente na Comissão de Segurança, mas pode ser em plenário, Vossa Excelência vai contar com um modesto voto desse parlamentar. Muito obrigado, deputado. Pois é, por último, senhor presidente, eu agradeço a benevolência de Vossa Excelência, deputado Fábio Bastelo. Por último, eu quero falar aqui uma coisa que pode se considerar exagero, mas eu, como sou brasileiro, nordestino, nasci no Pontal do Peba, não cheguei aqui puxando a cachorrinha, não, a cachorrinha que veio me puxando, mas tenho orgulho de dizer que amo essa terra e foi aqui que eu sobrevivi, mas eu preciso falar isso como representante do povo do Distrito Federal,
dos que votaram, dos que não votaram, dos que vão votar e dos que nunca vão votar, dos que gostam, porque quando a pessoa gosta de mim, gosta, mas quando não gosta, me odeiam. Mas isso é a vida. Nem Jesus agradou a todo mundo, quanto mais um gordo como eu. Agora eu preciso falar isso. Minhas senhoras e meus senhores que estão nos vendo pela TV Legislativa e a imprensa que está aqui presente, e vocês que estão aí nas galerias, já chegou o ponto de que o oficial vai ao banheiro e sai do banheiro e chama o bombeiro, o soldado, e diz: vai lá dar descarga que eu dei uma cagada. Essa é a grande verdade. Eu falo isso para chocar a sociedade mesmo. Parece mentira, parece exagero, mas vocês acreditem, do dinheiro que vocês pagam os impostos para pagar o corpo de bombeiros, tem oficiais que humilha, que ultraja o bombeiro. Agora me diga, como é que um bombeiro que vai fazer um atendimento na rua com esse quadro psicológico, como é que ele vai tratar os cidadãos de bem do Distrito Federal? Por último, eu quero dizer aos servidores do DR que estão aqui presentes, do governo do Distrito Federal, que podem contar com o meu voto em relação à manifestação e o anseio de vocês de corrigir o erro que houve na gratificação de vocês. Muito obrigado. Solicito ao deputado Wilson Lima, primeiro secretário dessa casa, que assuma os trabalhos. Ô, João. Peço às taquígrafas que tire das notas taquigráficas as palavras ditas pelo deputado João de Deus no que tange ao decoro parlamentar. Por gentileza. Próximo, escrita Maria da Guia. Bom, deputada Érica Cocai, com a palavra. Gostaria de saudar todos e todas, companheiros do DR que aqui estão. Dizer do empenho que esta casa com certeza efetivará para que sejam corrigidas as injustiças que foram cometidas. Estamos e vamos discutir e nesse sentido apelamos para a líder do governo para que seja pago retroativo no que diz respeito à gratificação. Até porque, ao que tudo indica, já há previsão orçamentária para tanto. Mas, para além disso, é preciso que as palavras se transformem em ações. Há que se ter coerência entre as palavras, as atitudes e as ideias, para que nós tenhamos, em verdade, a ética e o respeito do conjunto da comunidade. Portanto, estamos aqui também para buscar a mediação necessária para que o interstício que foi acordado do ponto de vista das promoções seja também cumprido com a sua diminuição. E, além disso, para que seja efetivado o concurso público. Sabemos que o ano que vem é um ano eleitoral e que o ano se encerra muito rápido do ponto de vista da contratação de novos servidores para o Distrito Federal, como de sorte para todo o país. Portanto, achamos que temos que tirar o cronograma para que o concurso público para o DR seja uma realidade. Até porque, na proposta orçamentária encaminhada pelo governo para o próximo ano, já há previsão dos gastos necessários para que estes funcionários sejam contratados. Portanto, estamos aqui para discutir a necessidade de que tenhamos uma data para o pagamento do retroativo. Há que se pagar o retroativo porque as gratificações foram reajustadas num período que não foi o período acordado, no mês que não foi o acordado. Portanto, estaremos buscando uma negociação com a representação sindical, os representantes da categoria e a base do governo na perspectiva de estarmos, inclusive, discutindo o crédito que retira dinheiro do DR, obviamente que não da rubrica de pessoal, mas que tira dinheiro de investimentos em pavimentação e em obras que seriam feitos através do DR e deságua em Corumbá 4. Não há como se apreciar este crédito sem se apreciar ou sem se resolver
resolver no dia de hoje a discussão do retroativo, a discussão do concurso público e a homologação dos intertícios que foram acordados. Portanto, contem os funcionários do DR com o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores neste processo. E vamos trabalhar na perspectiva de que ainda hoje vocês possam ter uma resposta absolutamente condizente com o que foi acordado e uma resposta absolutamente condizente com o que é direito dos funcionários e funcionárias do DR. Mas me inscrevo, senhor presidente, para além disso, falar sobre estas poucas sessões que faltam para que possamos chegar ao dia 15 de dezembro. Dia 15 de dezembro, onde é previsto o início do recesso desta Casa Legislativa. É bom sempre lembrar que o recesso desta Casa Legislativa está condicionado à aprovação da lei orçamentária para o ano de 2006. Enquanto não votarmos a lei orçamentária, não entramos em recesso. E a nossa disposição, aqui já falada, que eu repito neste momento, é de não votarmos a lei orçamentária, independente do prazo que ela se der, esta votação. Talvez em dezembro, no mês de janeiro, mas não votarmos antes da pauta não ser esgotada, a pauta que está dada. E a pauta tem que ser esgotada e, para tanto, ela tem que ser de início delimitada, porque foram lidas hoje 11 mensagens do governador. 11 mensagens em algumas delas de relevante interesse social, a criação da cidade de saúde, a criação da cidade digital, que são reivindicações do conjunto da sociedade. Entretanto, senhor presidente, essas mensagens deveriam ter chegado a esta casa há muito tempo atrás. É muito difícil que possamos estar analisando estas 11 mensagens com o rigor que a sociedade exige, com o rigor que a sua importância exige nestas 9 sessões que nos faltam para chegar ao dia 15. Temos toda a disposição, portanto, de estarmos reestruturando a pauta, incluindo o que for absolutamente necessário, e estarmos discutindo e esgotando esta pauta e só então votarmos a lei orçamentária. Mas temos realmente uma grande preocupação sobre uma insistência que ficou explicitada no dia de ontem do governo do Distrito Federal votar ainda este ano os 2 PDLs, planos diretor local, do Guará e do Gama. São PDLs que temos o prazo, deputado Chico Leite, até o ano 2007, para que eles sejam discutidos e aprovados. Portanto, não temos nenhuma urgência de que eles sejam efetivados este ano. E nenhuma urgência particularmente, porque são planos que trazem propostas que vão, em verdade, anular a qualidade de vida ainda mantida nestas cidades. Nós fizemos aqui, nesta casa, uma comissão geral para discutir Presidente, mais um minuto, por favor. Para discutirmos o Parque do Guará e a ocupação humana que havia naquele parque. Aqui foi posição do próprio governo de que o parque teria que ser parque. Este é a finalidade inicial daquela área e que asseguraria, inclusive, uma qualidade de vida para a comunidade do Guará. Pois bem, a proposta de PDL, ela propõe que o parque seja retalhado e que ali se construa habitação para dezenas de milhares de pessoas. Portanto, não há como nós discutirmos de forma assodada esses PDLs, até porque as audiências públicas que foram realizadas, talvez, quem sabe, por falta de divulgação adequada, foram audiências públicas esvaziadas, sem representação real da comunidade. Vamos discutir esses planos com o mais absoluto rigor, com o mais absoluto contato com a sociedade,
com o mais absoluto contato com a sociedade e a comunidade, a partir dos seus mais diversos interesses, para que possamos criar PDLs que correspondam à necessidade de termos uma qualidade de vida no Distrito Federal e particularmente nestas duas regiões administrativas. Até porque os PDLs podem se tornar irreversíveis, embora as suas revisões estejam previstas durante ou a partir do 4º ano. Podem se tornar irreversíveis, retaliar os parques destas duas cidades e ali construir habitação pode dar um caráter de irreversibilidade à destruição da qualidade de vida no Guará e no Gama. Era isso, senhor presidente. Próximo inscrito, deputado Peniel Pacheco. Eu gostei não, Peniel. Senhor presidente, deputado Wilson Lima, nesse momento presidindo a sessão plenária da Câmara Legislativa, senhoras e senhores parlamentares, senhores jornalistas, senhoras jornalistas, quero cumprimentar os servidores do DR que estão presentes nas galerias desta casa e saudá-los nesse momento em que acompanham nesta casa a votação e discussão e votação dos projetos de interesse dessa categoria. Senhor presidente, eu quero em breves palavras registrar que está sendo realizada no Brasil a chamada Copa Guaraná. Inclusive aparece na televisão uma publicidade em que o jogador da seleção brasileira, Kaká, ele entra numa sala de aula e ele é interceptado por alguns alunos, colegas de sala, e cai tropeçando nas pernas daqueles alunos, e no momento em que ele cai, os alunos dizem: nem pense em entrar no nosso time. Significando com isso que o Kaká era um grande craque de futebol e se entrasse, ele inviabilizaria o sucesso dos outros jogadores, porque ele é um craque de futebol. E essa Copa Guaraná está sendo realizada em vários estados brasileiros. E no último fim de semana foi realizada a partida final da Copa no Distrito Federal. E eu quero aqui felicitar os atletas juvenis que conquistaram o campeonato local da Copa Guaraná, que é o time da escola INEI. Eu me sinto feliz de saber que existem iniciativas interessantes como esta, patrocinada pela Antártica, e que tem o apoio dos jogadores da seleção brasileira, como forma de oferecer aos alunos uma coisa mais sadia, mais interessante, mais instrutiva do que, por exemplo, drogas, cigarro, bebida, porque o índice de crianças e adolescentes fazendo uso de produtos químicos, de drogas, aquelas que causam dependência física e psíquica, é muito elevado. E, lamentavelmente, muitos desses alunos que deveriam estar vivendo um período de crescimento, de formação da personalidade, eles acabam sendo desencaminhados para se tornarem dependentes de drogas como maconha, crack, cocaína e outras drogas pesadas. É lamentável que o nosso país tenha, infelizmente, verificado um crescimento nas estatísticas de pessoas, adolescentes, fazendo uso de álcool e drogas. E eu acredito que uma iniciativa que vai estimular a atividade desportiva, ela realmente mostra um outro lado da moeda. Mostra para os alunos que melhor do que se tornar dependente, buscar uma alegria baseada na química, que essa criança vai desenvolver uma capacidade de competir saudavelmente através da prática desportiva. E eu felicito por essa iniciativa e quero aqui informar, senhor presidente, que no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no Mané Garrincha,
será disputada a semifinal nacional da Copa Guaraná. E o time de Brasília, que é o do Colégio INEI, estará disputando com um time de uma escola do ABC Paulista a vaga na final. E se o time de Brasília for vitorioso, significa que os atletas de Brasília estarão disputando na Granja Comari, lá onde a seleção brasileira fica, treina, onde ela faz a parte de capacitação, de qualificação dos atletas, e fica, como é que é a expressão aqui, quem gosta de esporte aí, me ajude, concentrada, aonde fica a concentração da seleção brasileira, vai ser exatamente ali que os atletas estarão disputando a final da Copa Guaraná. E eu quero, senhor presidente, parabenizar, portanto, nessa sessão, a iniciativa que tem o apoio, inclusive, da Secretaria de Esportes do Distrito Federal. Vida saudável é a vida em que as pessoas se colocam para participar de atividades desportivas em substituição à dependência química e a outras dependências desagradáveis. Portanto, felicito aqueles que organizaram e planejaram essa competição e acredito ser da maior relevância. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Odilon Aires. Senhor presidente do PMDB. Obrigado, senhor presidente. Vossa Líder Excelência. do partido dessa casa. Vossa Excelência apresentou ontem um disquete do PDL do Gama e um outro disquete do PDL do Guará. Eu tive conhecimento hoje que já abriram o prazo, já fechou o prazo, e eu não tive acesso a esse disquete, nem eu, nem a minha assessoria. Será passado para o senhor. Me passa porque... Será passado para todos os deputados. Está com o PT. O PT está devolvendo para mim. Não, isso não é rodízio, eu quero um disquete meu. Não, eu só tenho um disquete só. Não, então me dá que eu vou mandar produzir. Vou mandar produzir, nós somos 24 Tá deputados. bom, tudo bem, vai chegar na sua mão. Tá ótimo. Então tá bom. Ainda dentro da questão de ordem, senhor presidente, encontra-se aqui na galeria os servidores do DR. Sua Excelência, mais uma vez cumprindo o meu papel de cobrar. Eu nasci para cobrar. Então, senhor presidente, nós temos aqui a gratificação de atividade de apoio rodoviário, que é de 160, essa casa votou, inclusive com o apoio de Vossa Excelência, da Nilced, de todos os colegas, e que passou para 180. E nós achávamos que já, deputado Pedro Pachá, seria integrado, porque a gratificação ela é automática. E o que ficou para trás, nós temos o mês de julho, agosto e setembro, só foi paga a primeira. O que eles estão fazendo aqui, o Evandro está ali e esse povo está aí, é justamente pedindo uma solução desta casa, que nós possamos cobrar do Valdivino, cobrar do governador, e até, eu acredito que não é problema orçamentário, é financeiro, e tem um total de R$520 mil para pagar esse povo, é pouco dinheiro. Então, eu vou chamar a líder do governo, e nós aqui, inclusive da base governista, nós vamos pressionar o governo para que possa pagar isso imediatamente, senhor presidente. Eu queria pedir... Questão de ordem, presidente. Queria pedir à líder do governo, deputada Nilced Machado, para que fizesse um encaminhamento, para não deixar os funcionários do DR à espera aqui na Casa do Povo, porque, afinal de contas, essa é a casa dos representantes do povo que vocês elegeram. Então, nós devemos essa explicação. E ali do governo, nós vamos pedir à deputada Nilced Machado para fazer esse encaminhamento, para solucionar de vez por todas o problema de vocês. Vou chamar ali do governo, tá bom? Presidente, uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Chico Leite. Presidente, nós aqui no final do semestre passado votamos essa gratificação dos servidores do DR. Todos nós, então, não só somos testemunhas, como somos coautores da gratificação, absolutamente legítimo. Os trabalhadores e trabalhadoras vieram aqui, viram de nós e do governo esse compromisso. Apenas o primeiro mês foi pago, os demais não. Há orçamento, o que falta é o financeiro. Então eu queria fazer um apelo ao secretário Valdivino, isso é de lei, através da nobre líder Nilced Machado, que proceda ao pagamento. Me parece que tudo que é burocrático já foi feito, o que está faltando é só a liberação do financeiro. E se o servidor público, senhor presidente, não tiver prioridade e nós não lutarmos por isso, como é que poderemos oferecer um serviço público de qualidade à nossa sociedade?
Eu deixo esse apelo ao nobre líder do governo e peço a interferência de Vossa Excelência. Muito obrigado. Já pedi que a líder do governo se manifestasse, tirasse daqui um encaminhamento já e desse uma solução, pelo menos a esperança, para esses funcionários que aqui estão e os demais da carreira lá do DR, para que já saiam daqui com data marcada, data e hora marcada para agendada para a discussão do tema que hora o governo está em falta com vocês, tá bem? Daqui a pouquinho ela vem trazer isso para a gente. No comunicado de parlamentares, tem Maria da Guia, não está, Wilson, nem vou abrir mão. Deputado Expedito Bandeira, deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, deputado Expedito Bandeira. Senhor presidente, líder do PRP. Senhor presidente, eu faço das palavras aqui do nobre deputado Odilon Ares, de Vossa Excelência, para que possamos resolver imediatamente essa questão aqui dos funcionários do DR e resolver-se imediatamente esse caminhamento com a líder do governo, a deputada Onicéia Machado, para que esse povo possa sair daqui com a data marcada e do recebimento, fazendo justiça aos servidores do DR. É isso, senhor presidente. Mais uma vez, acatando inclusive o pedido do deputado Expedito Bandeira. O deputado Expedito Bandeira é companheiro, é da base do governo e apoia todos os movimentos em prol de que se faça justiça. E nós já sabemos que há 3 meses vocês não recebem a gratificação. Então, mais uma vez, faço um apelo à líder do governo que venha ao microfone e que traga uma solução imediata de como vamos resolver isso aí. Tá bem? Deputado Onicéia Machado, Vossa Excelência está sendo chamada para vir a esse microfone e dar uma explicação, pelo menos dar uma solução plausível para as pessoas que aqui estão aguardando. Vamos entrar no comunicado de parlamentares. Deputado Odilon Aires abre mão da palavra. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Vinícius Long. Deputada Érica Ocai. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Peniel Pacheco. Abre mão. Eu quero ouvir, faço questão de ouvir, quero saber se Falácia. Deputada Cristo Braga. Deputada Cris Braga. Deputado Chico Leite. Deputada Onicéia Machado com a palavra. Vou chamar você para cá. Vou chamar você agora, tá? Você pega aqui. E esse povo do DR? A Onicéia vai falar agora. Onicéia. Eu chamo para votação, chama aí. Vou votar. Eu sei, estava terminando o expediente, já está terminando já. Cancelar o expediente, eu vou entrar com um requerimento proibindo de falação. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, servidores do DR aqui presentes, eu quero dizer que tenho acompanhado, junto com a diretoria do sindicato, as reivindicações apresentadas pelos servidores do DR e realmente quero agradecer a tolerância que tem existido por parte dos servidores no sentido de estabelecer um diálogo com o governo para que os problemas sejam resolvidos. O sindicato tem procurado, tem sido realmente incisivo na sua representação, buscando a cada dia uma resposta positiva para os servidores. Mas quero trazer aqui as informações precisas por parte do governo. Existem 3 pontos que estão sendo solicitados por vocês para que haja o cumprimento. Primeiro ponto, e o mais importante deles, que é o pagamento do atrasado.
que trata-se do aumento da gratificação que ocorreu, mas são três. De qualquer forma, o grau de importância, porque foi colocado aqui nessa ordem, então quero dizer para vocês, todos eles são importantes. Tá? Todos são importantes. Mas o atrasado que tem que ser resolvido a curto prazo, e nós estaremos resolvendo na próxima semana, trata-se da gratificação. Houve um aumento da gratificação, foi pago o período de aquisição deste aumento, mas restou um passivo, ou seja, restou um atrasado correspondente aos meses de agosto, ou de julho, agosto e setembro, que soma um valor de 550 mil, incluindo, inclusive, já os aposentados. A folha já foi preparada. A folha, quando preparada, a folha é feita na SGA, encaminhada ao DR, que o DR faz a devida conferência e devolve para a SGA. E a SGA providencia a liberação para efeito do pagamento. O que ocorre? Desde a semana passada, que isso vem sendo tratado. Não houve o pagamento até a semana passada. Nesta semana, para ser mais precisa, na data de hoje, a mãe da secretária de Gestão Administrativa faleceu em Maceió. Ela foi a Maceió, retornou, mas hoje foi a Maceió novamente para a missa de 7º dia, retorna no sábado à tarde. Na segunda-feira, nós estaremos com ela para que este pagamento seja feito antes do feriado de quarta-feira. Portanto, esta é a posição nossa em relação ao pagamento do atrasado. Segundo ponto, eu já estou em contato, inclusive, com a Secretaria da Fazenda e com a substituta, a adjunta, a secretária adjunta de Gestão Administrativa, providenciando este entendimento para que na semana que vem haja garantia deste pagamento. Segundo ponto, trata-se do intertício, que é a mudança do intertício da progressão de 18 para 12 meses. Carece apenas de um decreto do governador. Isso é feito na forma de um decreto. O decreto já foi elaborado, já está pronto, só que a secretária não colheu a assinatura do governador. Nós estaremos localizando este decreto, junto com o secretário parlamentar, para que este decreto possa ser assinado pelo governador e, consequentemente, publicado. Portanto, até a semana que vem, nós teremos também o decreto publicado. Em relação ao concurso, que é o terceiro ponto. O concurso já foi aprovado, já tem a garantia de realização, foi formada a comissão, foram trabalhadas as cláusulas do concurso, existe todo o entendimento com a categoria, os procedimentos necessários para que haja o concurso estão em andamento já. Não é uma coisa rápida, vocês sabem que preparar um concurso é um pouco demorado, mas nós estaremos nos empenhando também para que o concurso seja efetivado o mais rápido possível. Houve uma solicitação, inclusive, dos parlamentares aqui presentes, a liderança do PT, o deputado Odilon Aires e todos os demais, deputado Chico Leite, para que nós pudéssemos acompanhar, junto com o sindicato de vocês, para que esse atendimento seja feito na semana que vem, sem falta. Então, fica aqui a nossa informação por parte do governo do que realmente vem acontecendo e o nosso compromisso de, na semana que vem, estarmos dando cumprimento à questão do pagamento do atrasado e da publicação do decreto do intertício. E o concurso vocês estarão acompanhando, através da comissão, o encaminhamento que está sendo dado para que ele seja agilizado. Eu agradeço a atenção de vocês e agradeço deputada também a compreensão da... permite uma parte? Pois não, deputada Érica. Vossa Excelência pontuou de forma muito precisa os 3 pontos que são objetos da mobilização da categoria, que está em Assembleia Permanente em alguns dias e veio aqui à Câmara pedir a mediação dos parlamentares. E Vossa Excelência entrou, inclusive, em contato com órgãos do governo para que pudesse precisar as informações. O processo do concurso, pelo que nos consta a nossa avaliação, já está prevista
a verba necessária para a contratação a partir do ano que vem na proposta orçamentária encaminhada pelo governo. Era importante que nós pudéssemos estar elaborando um cronograma, porque nós temos o ano que vem um encurtamento do ano em função do processo eleitoral, e o ano acaba em junho, no primeiro semestre, para efeito de uma proibição a partir de março, para não ser... Enfim, até junho se pode contratar, mas não realizar o concurso mais. Tem que ser nos Então, nós meses. temos, portanto, um encurtamento. Então, seria importante, Vossa Excelência se dispôs a receber as entidades sindicais que já estão esperando no cafezinho, na perspectiva de que nós pudéssemos estar elaborando um cronograma para o concurso, que pudéssemos estar assegurando realmente, e aí confiamos na palavra de quem se posicionou nesse sentido, até a semana que vem o pagamento do retroativo e a regularização do intertício, porque tudo isso foi negociado não apenas com o presidente do órgão, mas também negociado com o deputado Tadeu Filipelli, que é responsável por essa área. E nós temos um crédito a ser votado que diz respeito ao DR, a retirada de recursos não da área de pessoal, mas são retiradas de recursos de outras rubricas de investimento, mas do mesmo DR, desaguando esses recursos para Corumbá 4. Portanto, nós achamos que é importante, que fica, de certa forma, incoerente, que não tenhamos uma precisão nas reivindicações dos servidores e estarmos, ao mesmo tempo, fazendo uma transferência de recursos, ainda que não para a rubrica de pessoal, eu reafirmo isso, mas do próprio órgão DR, que é o acordo, me parece, em negociação com o sindicato, do próprio presidente e do secretário na perspectiva de cumprimento destas 3 cláusulas importantes. Então, os sindicalistas estão esperando no cafezinho e aí nós podemos tirar este encaminhamento e esta precisão do cronograma e de todas essas datas. Correto. Só para complementar, e eu quero dizer aos servidores que nós estamos sensíveis a essa questão de vocês. Estarei acompanhando junto com vocês. Em relação ao atrasado e à mudança do intertício, nós já temos assegurado pelo governo o atendimento na semana que vem. E o concurso vocês estarão acompanhando, já que existe uma comissão. Existe uma comissão trabalhando nesse sentido. Uma comissão com representação de vocês. Então, nós estaremos aqui apenas reafirmando aos representantes sindicais o que já noticiamos aos senhores e às senhoras, que na semana que vem, tanto o atrasado como o decreto do governador estarão sendo resgatados esses compromissos pelo governo. Eu agradeço muito a vocês, a todos vocês, e vocês estarão acompanhando a atuação do governo nessa parte. Muito obrigada. Nesse sentido, os funcionários da DR, se quiserem, pode ficar à vontade, a casa é de vocês, mas a solução, pelo menos o encaminhamento já foi dado. Cabe a vocês, claro, que de analisar o que foi dito e, quando quiserem, a casa está à disposição de vocês. Voltem quantas vezes precisarem, mas dê esse voto de confiança ao governo, então, que até o dia 30 o dinheiro está na conta de vocês e estará realizando também, tá bom? Um abraço a todos. Questão de ordem, nobre deputado. Questão de ordem, deputado. Gostaria de lembrar e solicitar a Vossa Excelência, que preside os trabalhos, apenas para que lembre os líderes que segunda-feira, às 14 horas, teremos uma reunião de líderes no gabinete da presidência. Reunião de líderes às 14 horas na presidência, segunda-feira próxima. Por favor, não faltem. Com a palavra, a deputada Alete Sampaio, no comunicado de parlamentares. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, em primeiro lugar eu quero cumprimentar a todos os trabalhadores do DR que também compreendem que não há para a classe trabalhadora nenhuma conquista se não for com mobilização e com luta. E foi através da organização, da mobilização e da luta que vocês conquistaram no ano passado todos aqueles pontos e que hoje estão vindo aqui de novo cobrar aquilo que não foi cumprido exatamente. Parabéns a vocês, e é este o caminho que nós temos sempre que seguir.
Espero que nós consigamos fazer com que tudo aquilo que foi acordado seja posto realmente em prática para o bem de todos vocês. Mas eu quero aqui falar hoje, senhor presidente, do problema dos planos diretores locais. Uma das maiores conquistas de todos aqueles que sempre lutaram pela reforma urbana no Brasil é a lei intitulada Estatuto das Cidades. E o Estatuto da Cidade elege como uma das ferramentas mais importantes para o planejamento urbano a elaboração dos planos diretores das cidades. E dá um prazo para que todas as cidades brasileiras, todos os municípios, possam concluir os seus planos diretores. Participei de um governo em Brasília que foi autor do plano diretor do ordenamento territorial e de 5 planos diretores locais. Quando foi concluído o governo, já estava aqui na Câmara Legislativa para ser votado o plano diretor do Gama e o plano diretor de Planaltina. Esses planos foram retirados e agora retornam à Câmara Legislativa 2 planos diretores locais do Gama e do Guará. A primeira questão que eu coloco é por que se demorou tanto tempo para se encaminhar planos diretores para essa casa? E por que não se segue a ordem lógica de, em primeiro lugar, encaminhar para casa a revisão do plano diretor de ordenamento territorial, que é muito mais amplo, que diz respeito a todo o Distrito Federal, para depois encaminhar os planos diretores locais? E o segundo questionamento é por que chegam aqui os planos e os parlamentares sequer têm acesso ao documento que encaminha o plano. Eu sou integrante da Comissão de Assuntos Fundiários e somente ontem eu pude receber, através da líder da minha bancada, a companheira Érica Cocai, os disquetes referentes a esses 2 planos diretores locais. Os planos receberam relatorias que não foi sequer discutido em nenhum momento, nem comunicado a nenhuma reunião da Comissão de Assuntos Fundiários. E agora se quer votar tudo isso a toque de caixa. Ora, se o governo esperou de 99 até 2005 para mandar os planos diretores para essa casa, porque agora se quer votar no prazo menor que um mês, que nós possamos organizar cidades importantes como Guará, como Gama, sem fazer um debate exaustivo na casa, sem que esta casa possa encaminhar a prerrogativa que tem de discutir com a população os seus interesses, de realizar audiências públicas com a comunidade, para que finalmente possamos votar com consciência e com conhecimento de causa aquilo que de fato interessa à população dessas 2 cidades. E eu quero aqui me somar. Para concluir, senhor presidente, eu quero me somar àquilo que disse o deputado Odilon Aires. Ultimamente nós temos tido muitas convergências, deputado Odilon Aires. Acho que todo deputado tem o direito de exercer plenamente a sua função parlamentar. E eu creio que é o momento de nós todos dizermos: não vamos aceitar votar sem conhecimento os planos diretores locais. E de preferência que o governo mande antes dos PDLs a revisão do plano diretor de ordenamento territorial do Distrito Federal, para que nós possamos ter uma visão de conjunto, trabalhar primeiro o macro, para depois trabalhar o micro. É assim que devia ser, esse é o método correto da gente encaminhar as coisas. Portanto, eu me somo à reclamação de Vossa Excelência para que nós possamos rediscutir um cronograma de votação dos planos diretores nessa casa. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem da líder do governo nessa casa, deputada Anícia Machado. Senhor presidente, eu quero trazer aqui um esclarecimento quanto aos planos diretores. Acho que é importante que os deputados saibam que, por exemplo, na Comissão de Assuntos Fundiários, o plano diretor chegou
foi publicado no Diário da Casa, abriu-se o prazo para emendas e esse prazo encerrou dia 16. O que significa que, se não há o conhecimento dos parlamentares, nós não estamos sabendo por quê. Porque o plano diretor chegou, foi protocolado, foi encaminhado para as comissões, deputado Pedro Passo. Chegou, foi encaminhado para as comissões, foi publicado no Diário da Casa, abrindo o prazo, deputado Odilon Aires. Foi publicado no Diário da Casa pela comissão, chegou, foi lido em plenário, foi encaminhado à comissão, foi publicado em Diário Oficial, no Diário da Casa, designação de relator, abrindo o prazo para emendas, cujo prazo já se esgotou. Então, eu não estou entendendo qual o encaminhamento que está se dando na análise dos planos diretores da Casa. E como é que o governo vai ter que fazer? Porque não pode aqui o governo assumir a relatoria dos planos diretores e convocar reuniões dos deputados para discutir o plano diretor, deputado Eurides Brito. Deputado João de Deus, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que cuidar do plano diretor aqui, da hora que chegou, levar em cada gabinete ou promover uma reunião. Eu estou me sentindo, eu estou surpresa. Porque já chegou aqui, deputado Chico Vigilante, foi publicado, volto a repetir, foi publicado no Diário da Casa, abrindo prazo para emendas e o prazo já se encerrou. Agora todo mundo, os deputados dizem que não sabiam, não sabia de urgência, não sabia que tinha que votar, não sabia que tinha prazo. Eu não estou entendendo. Existe urgência por parte do governo quanto à aprovação desses projetos. Porque o governo, ele só pode promover alterações significativas nas regiões administrativas mediante o plano diretor. Por isso houve encaminhamento. Pelo que eu sei, a deputada Ivelise Long é relatora pela CAF de um dos planos diretores, salvo engano, do Guará. Houve a publicação, houve prazo para emendas. Vossa Excelência, deputado Wilson Lima, é relator do plano diretor do Gama. Tem quase 200 emendas lá, deputada. Quase 200 emendas. Tem quase 200 emendas. E as informações que estão chegando no plenário são divergentes. Está divergindo da realidade, ô deputado Pedro Passo. Eu não estou entendendo. Eu quero entender por que tanta resistência em relação à análise dos planos diretores. Porque apenas bater o pé e dizer que não dá tempo para votar, sendo que os prazos estão correndo, os relatores estão indicados, o prazo de emenda foi feito. E aí não dá para entender. Não dá para entender realmente o que está acontecendo em relação aos planos diretores. Eu só quero aqui reafirmar que o governo não abrirá mão da votação dos planos diretores. Os prazos estão correndo. E os deputados estão dizendo que não sabiam, que não sabe. Daqui a pouco vai dizer que não sabe nem o que é plano diretor. Eu realmente estou assustado. Muito obrigado, senhor presidente. E eu faço apelo a todos os companheiros deputados, deputadas, que ajude-nos. Eu e deputado Ivelise Long, eu estou fazendo um apelo a todos os deputados e deputadas. Eu sei, mas nós precisamos concluir esses planos diretores e votá-los este ano ainda. Eu, mais a deputada Ivelise Long, estaremos prontos para dar todas as informações e fornecer todos os dados. Tá certo? Senhor presidente, questão de ordem. Deputada... Eu quero dizer à deputada Nilce que sou eu que não estou entendendo. Eu que não estou entendendo o mecanismo que esta casa está se dando para votar os planos diretores. Projetos importantes que interessam ao conjunto das comunidades que moram nessa cidade. Eu sou membro da Comissão de Assuntos Fundiários e não recebi nenhuma cópia do projeto para poder fazer o exame. Simplesmente dizer que se publicou, eu digo, foi até intencional que se fizesse isso sem se dar publicidade, para que as coisas continuassem assim. Eu vou dizer ao senhor, que é relator do Gama, a deputada Ivelise, que eu não vou me conformar que as coisas se passem desta forma nessa Casa Legislativa. E vou brigar para que nós possamos prorrogar esse debate, envolver a comunidade em audiências públicas e, inclusive, reabrir o prazo para que todos nós possamos participar. Presidente, eu peço permissão, Vossa Excelência,
deputado Will, se é o deputado Chico Vigilante que está sendo benevolente na espera, para eu apresentar aqui o prefeito de Santana, no oeste da Bahia, que está nos visitando, está ali, o senhor Marco Cardoso Marcão, Santana, está aqui, tá? Seja bem-vindo, prefeito. Depois de Santa Maria da Vitória, aquele lugar bonito lá, então para a deputada Arlete, que é baiana, e outros baianos que aqui estão. Deputado João de Deus, para ir para o Pontal do Peba, passa na cidade dele? Passa em Santana também. Então tá salvo, viu? Eu passo todo ano e agora arrumei essa amizade e quando eu passar por lá vou comer uma farofa lá. E bode também tem? Vou, também. Deputado Odilon Aires. Concedo. Tá bom, então deputado Chico Vigilante, com a palavra. Deixa eu explicar esse negócio de emenda, senão vão achar que acabou a emenda, acabou. Não acabou a emenda não, acabou a emenda da comissão. Uma comissão é temática. Senhor presidente, eu gostaria que a líder do governo estivesse aqui. Sabe, deputado Odilon Aires? Eu vou ler uma lei, já que está todo esse debate a respeito de plano diretor, eu vou ler o que diz a lei, que é o Estatuto das Cidades. Artigo 40. Plano diretor aprovado por lei municipal é instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Parágrafo 1º. O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo plano plurianual, diretrizes orçamentárias, incorporar diretrizes e as prioridades de cada cidade. Parágrafo 4º. Prestem atenção no parágrafo 4º, senhores deputados. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização da sua implantação, os poderes legislativo, executivo e municipal garantirão a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. 2. A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos. 3. O acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidas. Portanto, deputada Érica Cocai, aqui está o Estatuto da Cidade. E na elaboração, deputado Odilon Aires, do plano diretor de cada cidade, se não cumprir o Estatuto da Cidade, vai ser nulo. Já esgotou, mas... Tanto eu queria que os deputados primeiro lessem o Estatuto das Cidades, o que a lei diz, verificar se nós cumprimos e não cumprimos o que determina o Estatuto da Cidade. Portanto, vai ter que fazer as audiências públicas envolvendo o Legislativo, o Executivo e a comunidade. É lei tem que ser cumprida. Portanto, eu não sei por que essa celeuma dizer que tem que votar na perna de qualquer jeito, porque tem uma lei, e a lei vai ter que ser cumprida. Nós, deputados, temos, como qualquer um outro cidadão, temos que ser escravo da lei. Mas além desse assunto, senhor presidente, eu queria chamar a atenção dessa casa para uma denúncia, deputado Fábio Barcelos, que eu vou trazer nesse momento, documentado, deputado João de Deus. Muito tem se falado do Instituto Candango de Solidariedade. Vossa Excelência sabe que eu constantemente tenho dito aqui do meu inconformismo com esse instituto. Pois bem, deputado João de Deus, eu tenho aqui em mãos um documento do cidadão Francisco Dias de Souza, brasiliense, domiciliado na QNP 22, Conjunto C, lote 13, auxiliar de serviços gerais, registrado há mais de 4 anos na construtora Artec. O trabalhador, buscando informações junto à Delegacia Regional do Trabalho, deputado Odilon Aires, visando consultar dados do PIS, foi advertido de que tem vínculo empregatício com o Instituto Candango de Solidariedade. E aí o trabalhador disse, mas eu nem sei o que é ICS. Eu nunca estive lá. Eu não trabalhei no ICS. O trabalhador dizendo, não trabalhei no ICS. Não sei aonde é o ICS. E aí o pessoal da Delegacia do Trabalho, deputado Pedro Passo, tiraram a informação e ele realmente faz parte dos quadros de funcionários do ICS. Tanto a imprensa que está aqui nos assistindo nesse momento, importante perguntar,
Será que é só um? Sabe, deputado Pedro Passos? Será que não são milhões, ou melhor, milhares de trabalhadores fichados em empresas privadas e recebendo pelo ICS? Como é que foi isso? Porque o cidadão está na Artec e está registrado no ICS. E ele não sabe onde é o ICS, ele nunca recebeu do ICS, ele não levou o documento dele para ser fichado no ICS. Ele levou o documento dele para ser fichado na construtora Artec. Portanto, eu estou encaminhando ao Ministério Público do Trabalho, encaminhando ao Ministério Público do Distrito Federal, para que abra a Delegacia Regional do Trabalho, para que abra o processo de investigação, para saber quantos trabalhadores que são do ICS e que estão de empresas privadas e que estão na folha do ICS. Porque isso aqui, deputada Érica Cocai, é indício de uma prática que aconteceu em Roraima, deputado Odilon Aires, que é a folha dos gafanhotos, que comiam todos os recursos lá da cidade, lá do território, hoje estado de Roraima. Portanto, isso é grave. Eu estou encaminhando a documentação para que seja investigado e queremos efetivamente que isso seja resolvido, porque isso é muito grave. Um trabalhador que é de uma empresa privada e aparece como funcionário do ICS e alguém recebeu por ele. E deve não ser só um, deve ser milhares que estão nessa situação. Palavra, deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores líderes, deputada Nilceia, deputado Chico Vigilante, deputados desta casa. O Estatuto da Cidade, deputada, foi oriundo, nasceu no gabinete do senador Pompeu de Souza, ainda do MDB, do meu partido. 14 anos no Congresso Nacional não se discutiu o Estatuto da Cidade. Relator, quem acompanhou foi o José Roberto Bassul. Conheço toda a história, mais do que ninguém aqui, do Estatuto da Cidade. À época dos vetos, recomendamos o que se deveria vetar, eu tenho a lista, mandei para o Moreira Franco, que trabalhava junto com o senhor Fernando Henrique Cardoso, e o Estatuto não saiu bom, mas é o que tem de melhor para o Brasil e para todas as cidades do Brasil. Nós temos uma lei maior, que é uma lei do Congresso Nacional, que é o Estatuto da Cidade, que integra o sistema de transporte, que dá o planejamento urbano, que discute a cidade que o cidadão quer morar. E nós não podemos, eu já conversei com o deputado Evelice, nós precisamos reabrir o prazo, porque a CAF foi criada tão somente para discutir o mérito do Estatuto da Cidade, dos PDLs. Portanto, infelizmente, passou despercebido na casa, publicou no Diário Oficial. Diário Oficial da casa às vezes sai, não sai, chega, não chega. Então eu não tive acesso a essa informação. Olha que já estou um bom tempo aqui dentro. Eu não tive conhecimento do PDL, do plano diretor do Guará e do Gama. Eu sei, deputado Wilson Lima, o esforço que Vossa Excelência tem do Gama, quero te ajudar, mas já disse a bancada nossa do PMDB, este assunto teria que discutir na bancada. Esse assunto não é de um deputado, esse assunto é da sociedade, é do povo de Brasília. Como que nós vamos pegar uma cidade como o Guará? Eu não sei que tamanho vai ficar esse edifício do Guará, quem é dono, quem não é dono. E eu me lembro, deputado Arlete, quando aqui nesta casa, que chegou o PDOT nesta casa, briguei muito, mas era a voz vencida aqui dentro, que tinha os interesses econômicos aqui dentro para fazer o PDOT, encaminhado por o governo de Vossa Excelência, até por Vossa Excelência, criou a área rural remanescente. Olha isso, que coisa diferente. Criou a área de uso controlado, criou a área não sei de quê, criou a área que não existe. Agora nós temos uma lei maior, que é o Estatuto da Cidade. Lá não tem negócio de área, não tem nada ensombrada, não. Lá tem o que é cidade. Cidade é cidade, zona rural é zona rural. Então, isso
Roça é roça, cidade é cidade, como diz o deputado Chico Vigilante. Então, vou pedir à nossa deputada que reabra o prazo. Já conversei com a Érica conversou comigo. Nós não podemos passar despercebido aqui um planejamento urbano na capital. Foi aqui que fez o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade aqui, eu até quero parabenizar o governo de Brasília, que é o melhor que tem. O Estatuto da Cidade só vai ser adequado ao de Brasília, porque Brasília já faz audiência pública, Brasília já tem os procedimentos básicos do que é Estatuto da Cidade, o que é PDL. Se você for a Goiânia, você vai ao Rio de Janeiro na Rocinha, não sabe o que é Estatuto da Cidade. Por isso que existe a Rocinha, porque não tinha Estatuto da Cidade. Se você for a Santa Catarina, se fosse cidades mais desenvolvidas, eles não têm toda a formatação urbana que tem em Brasília. Portanto, eu faço um apelo, só para concluir, senhor presidente, faço um apelo que nós possamos urgentemente convocar as lideranças para discutir esse projeto de lei contra nessa cidade. Mas eu quero, Chico, relembrar aqui alguma coisa de 10 anos ou 10 anos. Surgia o Instituto Solidariedade, da dona Gladys. Aí entra o governo Roriz. Deputado Chico Vigilante, infelizmente, naquela época, não tinha uma legislação sequer para disciplinar, instituir, normatizar o Instituto Solidariedade. Era uma coisa informal. Era informal. Aí, um acordo nesta casa, se votou uma lei retroativa para amparar o Instituto da Solidariedade. Eu até digo que o deputado Zé Edmar deve lembrar, a empresa é Artec, né? A Artec era a empresa de sustentação ao governo de Vossa Excelência nessa época. Era a Artec. Quem não sabe quem é a Artec? O que eu quero saber agora, a data em que esse cidadão... Não vou dizer, porque Vossa Excelência sabe de quem é. Então, a Artec era que articulava o orçamento aqui dentro. A Artec era que dizia para onde iam os funcionários do Instituto de Solidariedade. E aí nós tivemos uma situação muito... Tinha o Saúde em Casa. E o Saúde em Casa também não tinha amparo legal. E fizemos um entendimento com a deputada Mania aqui dentro, nessa casa, eu até chamei de Lei Mania, para que pudesse amparar a situação do Instituto de Solidariedade. Então eu quero ser solidário, mas no passado também, senhor presidente. Para fazer uso da palavra, convido a deputada Veriz Long. Senhor presidente, senhores parlamentares, imprensa, eu acho que nós temos que, primeiro, explicitar o andamento. Acho que até seria desnecessário, porque acho que todos nós conhecemos o regimento, né? Mas o projeto de lei dos PDLs, como todos os outros projetos de lei que chegam a esta casa, eles chegam, são lidos aqui no plenário, são encaminhados às comissões. Então, aqueles que são encaminhados às comissões, nas comissões eles abrem prazos para emendas. Então, o PDL do Guará e o PDL do Gama entraram na Comissão de Assuntos Fundiários e, imediatamente, seguindo o regimento, foi colocado o prazo de emenda, que foi do dia 1º de novembro, publicado no Diário da Câmara Legislativa, até o dia 16, estão aqui todos os diários onde consta os prazos, o dia que chegou, o prazo de emenda, quando foi lido aqui nesse plenário. Após o prazo de emendas, que venceu dia 16/11, na Comissão de Assuntos Fundiários, é bom ressaltar, venceu o prazo de emendas na Comissão de Assuntos Fundiários. Como todos os outros projetos de lei na casa têm, seguiu a tramitação idêntica a todo e qualquer projeto de lei que chega a esta casa. Passado esse prazo de emenda, se define o quê? A relatoria. Imediatamente foi definido como relator do projeto do PDL do Gama, o deputado membro da Comissão de Assuntos Fundiários, Wilson Lima. E a deputada Ivelise Long, eu, também membro da comissão, como relatora do PDL do Guará. A partir daí, iniciamos nós, relatores,
o nosso trabalho de relatoria, de análise do projeto, respeitando toda tramitação e legislação legal existente. Então, até aí... Estou com 200 emendas lá Tá? para esse ano do Gama lá. Então, até aí, sabe? Ó, o deputado também está dizendo que tem 200 emendas já para apreciar dentro do PDL do Gama. E aí sim se iniciam as discussões, os debates, a audiência pública necessária prevista no Estatuto da Cidade. Aí sim se começa. Só que nós recebemos na Comissão de Assuntos Fundiários um ofício solicitando o encaminhamento desses projetos e de outros que lá estão, para que viessem para o plenário para compor a pauta de votação. Assim o estamos fazendo, porque eu sigo o regimento. Que eu acho que todos nós aqui temos que fazer isso, não é, minha líder? Temos que seguir o regimento. Então, eu encaminhei, então logo eu estou recebendo esse projeto, já estou encaminhando ao plenário e vamos continuar a tramitação dele normal. Vamos discuti-lo. Eu até proponho, e eu gostaria de colocar isso para a líder de governo, a Nilceia Machado, e também ao secretário José Flávio, que nós solicitássemos ao Executivo que marcássemos aqui uma data, talvez na própria semana que vem, poderíamos até, na quinta-feira, que é um dia prensado, definirmos como comissão geral a nossa sessão, para apresentação dos 2 planos diretores para nós, com detalhes pela área técnica, com os nossos questionamentos, até para que a gente possa ter um conhecimento maior, já que é um assunto aparentemente complexo para alguns, então para que a gente pudesse ter um conhecimento maior e tivéssemos um esforço concentrado, porque isso é possível sim, para que pudéssemos aprovar este projeto dentro da legalidade, dentro dos prazos que tem, que eu tenho certeza que é o que está sendo solicitado pelo governo e é o que está sendo solicitado pela líder de governo. Eu acho que em nenhum momento nenhum de nós quer burlar ou burlar qualquer tramitação que seja necessária. Agora, o que me causa estranheza, presidente, o que me causa estranheza é escutar aqui que não se tomou conhecimento porque não se recebeu o projeto de lei. Ora, será, então, talvez eu esteja agindo errado o tempo todo que estou aqui na casa. Porque nunca me foi colocado que todos os projetos de lei que chegam na comissão precisam ser comunicados aos deputados pessoalmente ou por ofício da comissão. Pelo que eu saiba, eles são sim. Eles entram na comissão e é publicado no Diário Oficial o dia que ele chega, é publicado no Diário Oficial o prazo de emendas e o andamento dele como um todo. Inclusive, ele fica no prazo de emendas, dentro da comissão, à disposição de todos os parlamentares. Então, era o que nós gostaríamos de colocar, né, porque fica parecendo que o projeto chegou, e aí, por debaixo dos panos, o projeto abre prazo para emendas, que ninguém toma conhecimento. Ora, nós temos, por obrigação, que ler Diário Oficial, que estarmos ligados nas comissões, e se não houve participação nas comissões, é porque eu também gostaria de dizer e fazer um apelo da dificuldade que temos tido de reunir a comissão. A dificuldade. Inclusive, a deputada Arlete Sampaio está aqui, é uma das que tem comparecido, é a Nilceia, mas quando nós 3 não temos possibilidade, nós às vezes temos dificuldades. É uma sessão que tem da mesa, a gente entende, é reunião da mesa, é mais importante, é uma sessão que precisa ter uma audiência, que também é importante, numa comissão, numa CPI, mas enfim, independente das razões justas que são apresentadas, de fato, a reunião não está acontecendo como deveria estar acontecendo. Se as reuniões estivessem acontecendo... Existe uma dinâmica de trabalho completamente diferente para o plano diretor. É isso que eu vou falar aqui, né? Caso essas reuniões estivessem acontecendo, com certeza, esse assunto já teria sido motivo de debate na Comissão de Assuntos Fundiários. Agora, a comissão abre o prazo que for necessário, dentro do regimento, se isso for possível, para emendas, para participar. Aliás, acho que até independente de prazo de emendas. Eu acho que nós temos a obrigação de fazermos, como fizemos com outros planos diretores, de nos reunirmos, se não pudermos nós, pessoalmente, os nossos assessores, para olhar, se for necessário, artigo por artigo. Analisarmos um por um e providenciarmos a audiência pública
no dia que ela deve ser realizada, e assim cumprimos todos os trâmites que nós temos que fazer. Agora, há necessidade de um esforço concentrado, sim, e a nossa intenção é, na medida do possível, atender aquilo que vem sendo solicitado pelo Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada. Eu quero aqui dizer que realmente, em matéria de plano diretor, não é um projeto comum que chega a esta casa. Plano diretor é a lei maior de uma cidade, é como se fosse a Constituição local. O plano, eu digo isso porque fui relatora nessa casa do plano diretor da maior cidade do Distrito Federal, que é da Ceilândia. E fui coautora, como administradora de Sobradinho, do primeiro plano diretor votado nessa casa. Então, eu já estive no Executivo e no Legislativo trabalhando com plano diretor. Chegando o plano diretor nessa casa, tem que ser distribuído às comissões. As comissões, tem que ser um trabalho conjunto das comissões que vão atuar no plano diretor. A partir desse trabalho conjunto, são indicados os relatores. Os relatores abrem o prazo de emendas. Primeiro, os relatores pedem aos deputados para indicarem assessores numa comissão junto com o Executivo. O Executivo muda para cá. À época, o Executivo mudou para cá. Vêm os assessores da Secretaria, os técnicos da Secretaria. A deputada Ivelise era secretária à época. A Secretaria vem para cá com os técnicos. Os relatores mandam as assessorias compatibilizar, buscar todos os projetos que tenham na casa, que tratam do Gama e do Guará e que estejam sobrestados em razão da emenda 40. Analisa um por um, vê se é possível contemplar no plano diretor, se é possível contemplar os projetos, as emendas, as dos deputados. A partir daí, a partir desse conjunto de colaboração e de sugestão dos deputados, elabora-se um texto numa relatoria conjunta com a participação do governo, elabora-se o texto e aí programa-se uma audiência pública da Câmara. Não é uma audiência pública da comissão A ou B, é uma audiência pública da Câmara, noticiada na televisão, nos meios de comunicação. A Câmara se transfere para a cidade, junto com o Executivo, ouve a população, recolhe as sugestões da população em uma urna, volta para a Câmara, pega a urna, pega todas as sugestões, vê o que é possível contemplar no texto. Depois elabora-se o relatório final, dizendo no relatório final que o projeto número